Boa tarde a todos, estamos começando a live de hoje, né? Maria Alice já entrou. Oi, Maria Alice. Na live de hoje, Dona Ivete. Live de hoje vai ser uma live diferente, né? Porque nós estamos iniciando o Tríduo Pascal. Boa tarde, Maria Alice. É um momento interessante, talvez seja o momento mais importante de toda a liturgia, né? Graciane, seja bem-vinda. E hoje nós estamos vivendo estamos vivendo nosso Tríduo Pascal de uma forma totalmente diferente, porque nós estamos cada um na sua casa. Marcelo, Tchelinho, tudo bem, Tchelinho? Nós estamos cada um na sua casa, né? Talvez se fosse um dia, uma época normal, eu estaria me preparando para ir lá para a paróquia para começar a organizar a complexa liturgia do lava-pés. Mas isso não impede da gente celebrar o nosso lava-pé, da gente fazer o nosso lava-pé juntos, né? Andréia acabou de entrar, da gente estar junto no lava-pé, da gente entender o lava-pé e a gente viver o lava-pé, né? Rita de Cássia. Hoje eu já assisti a celebração do Papa Francisco. Às 18 horas eu vou assistir a celebração com meus padres, Padre Natan e Padre Fred, né? Ellen, vem bem lembrado, Ellen, nós estaríamos juntos, né? São meus cerimoniários, a Ellen é uma delas, estaria junto comigo lá, organizando isso, mas teremos outros lava-pés. Mas eu acho que esse momento que a igreja está vivendo nessa Páscoa, talvez seja uma das Páscoas mais significativas da nossa vida. Porque o que vai faltar em beleza de liturgia, em proximidade das pessoas, a gente vai ganhar em espiritualidade, né? Fernando, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Professor Mauro, seja muito bem-vindo, professor. O professor Mauro foi meu professor na escola diaconal. Ele me deu algumas matérias, inclusive uma matéria de teologia bíblica, né? Eu acho que a gente vai ganhar. O que a gente perde na beleza da liturgia, a gente ganha na profundidade da espiritualidade, né? A gente deve aprender muito e a igreja vai sair mais forte disso. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas, eu acredito muito que se nós fortalecermos a nossa igreja doméstica, a gente ganha como igreja toda. Né? O que vai, esse mês que passou, e eu acho que os próximos 2 meses que serão difíceis para nós iremos depois emergir desse momento numa igreja muito mais forte, numa comunidade muito mais forte, num povo muito mais forte. Antônio e Adriana, sejam muito bem-vindos, Antônio e Adriana. Né? Nós estamos, então, nesse momento desse primeiro entrada aqui, nesse momento de, vamos dizer, acolhimento, não é um acolhimento virtual, mas é um acolhimento. E eu fico até muito contente, porque eu acho que a gente está começando a criar já um horáriozinho nosso, né? Acho que entrou tanta gente tão rápido assim que a gente fica até contente, né? Ontem eu tive um problema, que no meio do caminho, no finalzinho, caiu a live, não levantava de jeito nenhum, não consegui restabelecer a conexão, né? Mas acontece, essas coisas acontecem, né? Algumas pessoas estão ansiosas, têm me perguntado, mas eu não consegui me confessar,
né? Eu quero insistir, Papa Francisco colocou isso muito bem colocado. Nessa situação, se vocês quiserem se confessar, façam um momento no quarto de vocês, façam um exame de consciência e digam: Senhor, meu Pai amado, meu Pai que me ama muito, alguma oração sincera, pede perdão a Deus e Deus vai te perdoar, né? A gente vai, nesse momento isso é válido, professor Mauro, plenamente de acordo, seremos muito melhores. Exatamente, eu acho que a gente vai ser muito melhor quando a gente emergir dessa crise, né? Marcelo e Celinha Zambrano, lá da paróquia, também está aí, sejam bem-vindos. Entrou mais alguém? Davi entrou, a Márcia entrou, né? Agora eu já sei que arte no papel 2 é a Márcia, já sei. Bom, vamos começar a nossa leitura, né, do Evangelho de hoje, né? Eu acho que o Evangelho de hoje ele tem algumas coisas muito especiais, né? E assim, eu me preparando para fazer esse momento de hoje, porque eu me preparo todo dia cedinho, 5 horas da manhã eu acordo, vou lá, faço as leituras, olho assim, o que eu vou falar dessa vez, né? Eu não tenho homilia ensaiada, não. Eu penso, leio, reflito. Inclusive, vocês viram aí que no meio de uma homilia eu troquei um pedaço da homilia porque eu senti uma coisa na hora ali, né? Não tem nada ensaiado, aqui não tem teleprompter, não tem nada. É na hora, assim, tudo falado, improvisado. Então, eu acho que a gente vai ter uma leitura muito boa aqui, tá? E ela é, de fato, para mim, né? Isso aqui é a mensagem mais essencial de Cristo, está nessa leitura, né? Vocês vão entender por que disso daqui a pouco. Vamos primeiro ler o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se não te lavar os pés, não terá partes comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lavas não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou.
Portanto, se eu sou o Senhor e o Mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Cadu acabou de entrar. E aqui eu vou começar essa minha fala, né? Cadu deve estar aí com a Brígida e com a Mel. E aqui eu falei que o lava-pés é a essência da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus pode ser resumida em duas palavras. Em duas palavras muito claras e muito simples: amor e igualdade. Amor e igualdade. Eu sei que muitas pessoas, quando olham essa passagem, falam em serviço, em humildade, falam em muitas coisas. Mas essa passagem é, na minha opinião, a passagem do amor e da igualdade. E é isso que Cristo mostrou o tempo todo que esteve junto de nós. O tempo todo. Vamos prestar atenção no texto, né? Ele fala claramente, né? E eu vou até pegar aqui, né? Tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu tiro esse pedaço direto do que está no Evangelho. Amou os seus que estavam no mundo. Aliás, foi por amar os seus que estavam no mundo que Cristo se encarnou. O Filho se encarna para nos salvar por amor. A única coisa que moveu Deus para se encarnar no seio da Virgem Maria, para se tornar homem e viver todas as dificuldades que um homem vive, foi amor. E foi o amor que moveu Cristo o tempo todo da sua vida. E foi o amor que levou Cristo também a ir para a cruz. E foi o amor que levou Cristo a perdoar a todos. E foi o amor que levou Cristo a salvar a todos. E é por isso que é tão importante esse pedaço. Amando todos os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E se a gente entender muito claramente o que a gente está dizendo aqui, é que se a sua forma de andar no mundo for o amor, não tem fim para você. Porque o próprio amor vai lhe garantir a vida eterna. O próprio amor vai lhe dar toda a continuação de tua vida. Mas Cristo leva esse amor às últimas consequências. E aí, quando eu falo isso, as pessoas normalmente pensam assim: ele foi para a cruz para nos salvar. É verdade. Ele foi para a cruz para nos salvar, e isso é uma prova de amor. Mas havia uma prova de amor maior que essa, que era o amor de afirmar que todas as pessoas são iguais em dignidade. A grande ruptura, o grande problema, a grande confusão, a grande subversão criada pelo lava-pé não é ele lavar o pé, não é porque aquilo era um ato de serviço ou aquilo era um ato de humildade. O grande problema de lavar o pé é que Cristo nasceu numa sociedade
extremamente rígida em hierarquia. As estruturas hierárquicas, a estrutura de posição daquela sociedade era muito rígida. De forma que havia trabalhos que uma mulher faria que um homem não. Haviam trabalhos que um homem faria, mas se o homem fosse mais importante, ele não faria. E um homem muito importante só faria alguns poucos trabalhos. Não era admissível que determinadas pessoas em determinadas posições sociais fizessem algumas coisas, porque não era para elas fazerem, era para alguém subalternos a elas. E lavar os pés de uma pessoa era extremamente subalterno, era uma coisa que literalmente era para ser feito por escravo. Era algo assim lá no fundo do poço. Era lá embaixo, ninguém deve lavar pé de ninguém. Aí vem Cristo, que era mestre. Né? Vocês veem que várias vezes Cristo é chamado de Rabi, que é mestre ou rabino, ou seja, as pessoas reconheciam que Cristo era alguém que tinha uma autoridade pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento da palavra. Então, quando você vê alguém falar assim, Rabi, mestre, as pessoas estão dando a Cristo uma autoridade, era uma autoridade grande, não era uma coisa pequena. Então as pessoas na sociedade reconheciam que Cristo não deveria fazer qualquer coisa. Vem Cristo e se coloca para lavar o pé das pessoas, porque ele quer mostrar naquele momento que não é porque ele tem uma posição social que ele possa fazer ou não possa fazer alguma coisa. Porque Cristo quer mostrar claramente que todos são iguais em dignidade, que todos devem ter a mesmo tratar entre um e outro. Não é porque eu tenho a posição social A e fulano tem a posição social B que eu sou melhor do que fulano, ou eu mereço mais do que fulano. Todos são iguais em dignidade. E aí você entende por que Pedro reage daquele jeito. Porque aquilo era absolutamente inaceitável. Pedro é um homem do seu tempo. Ele vive determinado pelas regras sociais da época. A gente costuma falar em bioética que o ser humano é um ser situado, ou seja, ele vive numa situação geográfica, política, histórica. Então, naquela posição, para Pedro era absolutamente inadmissível que o seu mestre lavasse os pés dele. Era uma coisa inaceitável, era algo que não poderia ser tolerado. E é por isso que Pedro reage daquela forma. Não, o senhor não pode lavar meus pés, porque era algo que era absolutamente inaceitável. E foi muito importante que Cristo tenha falado com Pedro, porque depois é Pedro que comanda a igreja. Então Pedro tem que entender que a grande característica nossa não é de achar que eu sou melhor que o outro, porque eu sou A, sou B, eu sou C. Eu não tenho que ser considerado superior a qualquer outra pessoa porque eu sou diácono, porque eu sou médico. Eu tenho que ser, eu sou igual em dignidade com qualquer pessoa que está aqui. Nós somos iguais, porque em Cristo somos inclusive todos irmãos. Então não podemos pensar que há algo de diferente entre nós. As diferenças entre nós não podem afetar a dignidade ou a forma de tratamento de cada um de nós. Na verdade, qualquer coisa que estabeleça um tratamento, vamos dizer, desigual, deve ser questionada. E é isso que Cristo coloca claramente no lava-pé, que nós somos todos iguais em dignidade e devemos ser igualmente tratados.
tratados e cuidados. Não é possível que para alguns tenha A, B ou C e para outros não tenha. E é por isso que essa mensagem é tão importante. Porque nós temos que seguir a Cristo. E Cristo sempre pregou que nós deveríamos ser iguais. Iguais em tratamento, porque nós somos iguais em dignidade. As diferenças que tiverem, elas não podem afetar, as diferenças que ocorrerem, que tiverem entre nós, não podem afetar a forma como nós somos tratados e cuidados. Por que disso? Porque Cristo amou a todos da mesma forma. E se nós amamos as pessoas, nós devemos entender que elas são todas iguais. É claro que eu posso ter uma pessoa que eu goste mais ou que eu goste menos, mas não é porque eu gosto menos de uma pessoa que eu tenho que tratá-la de forma diferente. Não é porque tal pessoa não tem o meu grau de instrução que eu mereça mais e que ela mereça menos. Nós temos que garantir que todos mereçam o suficiente para uma vida digna. Que todos sejam tratados suficientemente dentro da dignidade. Por quê? Porque se eu estou tratando alguém de forma menor, porque essa pessoa não é igual a mim, é porque eu já joguei o lava-pé no lixo. Eu não aceitei que o Cristo lavasse meu pé. Porque se eu aceitar que Cristo lave meu pé, eu devo me comprometer a lavar o pé de todos os outros. Nota, vós fazeis o mesmo, vós tens que lavar os pés. E para lavar os pés, vocês têm que admitir que o menor dos seus irmãos é pelo menos igual a você. E se a gente fizer isso, a gente vai levar um mundo melhor. Se a gente fizer isso, todo o sacrifício que a gente celebra hoje, toda a paixão, deixa de ser tão terrível. Porque nós iremos levar Cristo à vitória. Nós iremos trazer a própria ressurreição. Nós transformaremos as estruturas de morte em nossa sociedade em estruturas de vida. E nós iremos fazer a grande celebração da Páscoa neste ano. Amém? Temos aqui duas participações. Cadu, infelizmente a sociedade faz alguns estereótipos. Num passado por gênero e classe. Depois gênero, classe e profissão. O que há de ser no futuro? É boa pergunta, Cadu. Espero muito que nós possamos vencer isso, né? Que nós acabemos com esse negócio de gênero, que acabemos com esse negócio de classe, que acabemos com esse negócio de profissão, que todos sejam iguais, tratados de igual forma, igual decência, independente do gênero, da profissão, da classe, da cor, do que for. Todos temos que ser tratados iguais. Gostei muito da sua intervenção, Cadu. Graciane. Reflexão profunda, Diácono. Quando mergulharemos na lógica de Jesus? Graciane, obrigado. Realmente a gente precisa disso, né, Graciane? Mergulhar na lógica de Jesus. Realmente é uma coisa que a gente precisa fazer cada vez mais, né? Eu sempre falo que a gente devia melhorar um pouquinho em cada quaresma. Acho que a gente podia aproveitar esse momento que a gente está em casa, né, para poder mergulhar mais na lógica de Jesus, né, para a gente voltar melhor. Achei muito interessante essa questão de mergulhar na lógica de Jesus. Interessante isso, gostei. Márcia está dando amém, que bom. Josimar TJB entrou. Oi, Josimar.
Entrou agora no finalzinho, mas não tem problema não. Tá? Essa, como todas as outras lives, agora eu aprendi, consegui, estou colocando todas no YouTube, tá? Depois eu vou pôr como comentário aí no post o link, que agora eu estou pondo tudo no YouTube também, né? Para ver se todo mundo pode ouvir, né? Professor Mauro, obrigado por essa profunda reflexão. De nada, professor. É bom que a gente esteja sempre junto. O professor Mauro de vez em quando me manda algumas coisas para eu refletir também. É bom, é uma boa vivência que a gente faz juntos, né? Mas é importante, acho que é importante, nós temos que aproveitar muito esse tríduo pascal, né? O que vai nos faltar em liturgia tem que nos sobrar em espiritualidade. Então vamos insistir bastante. Quem ainda não participou de nenhuma missa, né? Quem não assistiu nenhuma missa, né? Eu aconselho a assistir hoje ainda, vale a pena, mesmo não tendo lava-pé, mesmo não tendo nada dessas coisas, vale a pena a gente assistir, ouvir a palavra, ouvir a reflexão, viver a nossa fé de forma muito clara, né? Cadu não fica mexendo com a minha soberba, dizendo que eu sou diácono high-tech, não, que já sou soberbo demais. Preciso segurar a minha soberba, mas agradeço o elogio. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. O que eu acho que era importante trazer para vocês era isso. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar amanhã, porque, como eu disse, eu preparo no dia cedinho, né? Agora, como amanhã a gente faria a exaltação da Santa Cruz, eu quero fazer um pedido a todos que forem participar da live, amanhã, 3 horas da tarde, como sempre. 3 não, né? 3h30, né? 3h30 da tarde, como sempre. Todos que vierem participar às 3h30 da tarde, como sempre, peguem uma cruz perto de vocês. Eu vou trazer uma cruz minha. Cada um traga uma cruz, que a gente vai aproveitar e fazer o nosso momento de exaltação da Santa Cruz. A gente não vai poder estar na exaltação da Santa Cruz na igreja, mas a gente vai estar exaltando a Santa Cruz na nossa igreja doméstica, tá? Como a gente vai fazer isso, eu não sei ainda. Eu vou pensar alguma coisa, mas quem vier participar, traga a sua cruz para a live, tá? Deixa ela assim do ladinho do celular, que a gente vai aproveitar e vai fazer um momento de exaltação da Santa Cruz amanhã, tá? Para todos que aqui estão, para todos que participaram, para aqueles que vão ouvir pelo YouTube, eu deixo a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Obrigado, Graciane. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.